Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar a nossa sétima e última aula. Deixa eu só abrir aqui melhor a nossa aula, capítulo 7, vamos lá. Hoje nós falaremos sobre atitudes funcionais para líderes vencedores. Eu espero que você, assim, esteja chegando nessa sétima e última aula com muita alegria no seu coração de saber que você foi fiel do início ao fim, que você está aqui no final desse curso, que legal. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, fechando aí com chave de ouro. Então, vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui o nosso capítulo 7, né, direto ao ponto. Nossa aula vai um pouquinho mais breve do que foi a aula anterior. A anterior foi um pouquinho mais longa. Nós temos aulas, de fato, aulas mais longas, outras mais curtas. Essa aqui intermediária ela é um pouquinho longa também, mas imagino que um pouco menos do que a aula anterior. Então, vamos lá. Algumas atitudes funcionais, né, que nós queremos compartilhar com você, mas antes eu quero, né, dizer para você que esses bons líderes, como eu creio que você quer ser, e que eu também, nós precisamos de boas estratégias. Como eu sempre digo, né, que uma coisa não exclui a outra, isso é importante por quê? Porque algumas pessoas elas acham que ter estratégias é como se elas estivessem fazendo o papel do Espírito Santo. Isso não é verdade. Perceba que Davi, eu acho que até mencionei isso em uma das aulas, ele buscava em Deus as estratégias de guerra dele. Então, você pode buscar no Espírito Santo as estratégias. Você ter atitudes, né, proativas, você ter atitudes ali funcionais na sua célula. São estratégias que Deus mesmo vai lhe dar e Ele está junto com você nisso. Então, eu quero compartilhar com você aqui algumas estratégias práticas para a sua célula. Se você ainda não está fazendo e você pensa, poxa, será que, né, será que vai dar certo? Será que eu não tenho muita criatividade? Então, não tem problema. Você, nesse momento, vai estar colhendo aqui algumas estratégias e eu quero compartilhar com você elas para que você se estimule, para que você coloque em prática, para que a sua célula nunca mais seja a mesma, tá bom? Então vamos lá, olha uma estratégia legal aqui, vigílias da célula, vigílias da igreja, caminhadas de oração, oração da célula. A sua célula se reúne semanalmente para organizar, tem aquele momento de organização. Aproveite esse momento para ter um momento de oração. Eu lembro, logo que nós casamos, eu e o pastor Neto, e o pastor Neto era líder de célula nessa época, nós ainda não estávamos pastoreando a igreja. E nesse momento ele tinha a sua célula, né? Eu na época era líder de jovens, supervisora de células, e eu lembro que eu ficava em casa nesse momento que ele tinha uma reunião com a célula dele na casa, né, do amigo nosso Beto, que era onde era o anfitrião da célula. E ele ia para lá juntamente com os membros da célula. Gente, às vezes o meu esposo chegava em casa assim, mais de meia-noite. Porque eles iam para lá, eles faziam a organização da célula. Era uma coisa linda de se ver, de verdade. Né? Eu ficava muito feliz assim de ver o amor e a dedicação deles ali no reino. Eles iam para lá umas 7 horas, aí organizavam a estrutura da célula, lanche, tudo, toda a organização da célula. Depois eles iam para a oração, eles iam orar, eles tinham um de oração ali entre eles. Então, gente, era algo lindo mesmo de se ver. A célula era frutífera, a célula crescia, a célula se multiplicava, né? E é muito legal porque eles usavam que estratégias de Deus para sua célula. Então, de repente, você pode marcar um dia uma vigília da sua célula. Olha, vamos passar aqui a madrugada orando. Ou então, você é aquela pessoa que prioriza, né? A sua igreja tem vigílias, a nossa igreja tem vigílias. Traga, garanto que toda a sua célula esteja ali, gente. Vamos orar juntos, nós estaremos aqui na vigília da célula, vamos orar juntos, né? Aqui na vigília da igreja, perdão. Toda a nossa célula tem que estar aqui, porque nós vamos levantar um clamor, né? Una é ótimo, né? Una o útil ao agradável. Caminhadas de oração, você já demarcou o território da sua célula? Reúna a sua equipe, vamos fazer uma caminhada de oração demarcando esse território é de Jesus. Essas pessoas serão alcançadas por Jesus através da nossa célula. Né? A oração da célula, que é esse exemplo que eu dei para você que o pastor Neto fazia com a célula dele. Então, gente, quando nós entendemos o nosso chamado, nós entendemos a visão de célula, nós amamos isso. E nós dedicamos, é por isso que eu digo, célula não é um dia específico, célula é estilo de vida. Você vive a sua célula todos os dias. E aí nós vamos ver realmente a grande diferença de células frutíferas e de células infrutíferas, não é verdade? Use o batismo de algum membro como oportunidade para organizar uma comunhão, para festejar. Né? Nós somos brasileiros, nós gostamos muito de festa. Crente é festeiro, nós somos festeiros. Então aproveite esse momento em que acontece algo assim extraordinário na sua célula. Olha, o batismo é um momento extraordinário.
Aconteceu algo na sua célula, batismo, algo muito feliz. Aconteceu o batismo, então, gente, vamos fazer um churrasco aqui, né, celebrando esse batismo. Vamos para a pizzaria celebrar o batismo. Vamos fazer alguma coisa. E você vai organizar uma comunhão para festejar, para marcar aquele momento. Tenho certeza que a pessoa que se batiza, ela se sente muito importante. Essa memória vai ficar para sempre no coração dela. E toda a célula, né, entende que é um momento de celebração. Uma outra estratégia legal, procure criar um ambiente descontraído e alegre na sua célula. E tudo isso começa com a membresia, né? Começa com o líder, com o anfitrião, com os membros. Se você recebe as pessoas carrancudas, né, de forma carrancuda, você está ali com a cara fechada, todo de mau humor, eu fico impressionada. Fico impressionada quando vejo líderes assim, líderes que não têm carisma, que não têm, né, aquela alegria, aquele entusiasmo, parece que a pessoa anda se arrastando, parece que a pessoa está mais morta do que viva. Meu Deus, a gente precisa o quê? Criar um ambiente descontraído, alegre. Às vezes a pessoa está saindo do ambiente de morte da casa dela, porque é assim que às vezes é, onde ela convive, onde ela trabalha, onde ela estuda, e ela quer chegar na célula, ela quer encontrar vida. E aí você é o referencial de vida de Cristo para essa pessoa. Amém? Perceba isso, né? Tenha esse cuidado. Use convites, distribua para os membros, convide na área. Nós fazíamos muito na nossa célula, hoje tem um convite pelo WhatsApp que você pode passar, tranquilo, né? Mas além disso, você pode ter um convite impresso, você vai lá, aproveita, já visita a pessoa, já entrega, são estratégias. Distribua para os membros, 10 convites para cada um, olha, essa semana vocês vão visitar. Se você percebe que os membros são muito tímidos para visitar, então marca o evangelismo junto com eles. Convida ali a área, vai deixando os convites em cada casa. Quando eu tinha célula aqui no nosso prédio, na época era líder de célula, eu lembro que eu ia em cada andar deixando os convites, né? Inicialmente ia batendo nas portas e deixando, mas aí eu fui proibida porque eu não podia fazer isso, né? Eu não sabia. E aí eu não podia incomodar, claro, as pessoas nas suas casas, dentro de um edifício, né? Tem algumas regras, aí não podia. E aí eu falei, não, tudo bem, então eu vou passar por debaixo da porta o meu convite, mas não vou deixar de convidar. E aí, aquelas pessoas que eu sabia que eu já tinha liberdade de bater na porta, que elas iriam me receber, eu fazia isso. Mas as demais, né, eu obedecia as regras do condomínio. Não podia, tudo bem. Eu fazia o convite, passava debaixo da porta e esse prédio ficou cheio de convites da nossa célula. Então, é uma estratégia, faça, né? Se movimente. Não diga que você não tem convidados, que você não consegue trazer convidados. Faça algo, faça a sua parte. É legal ter uma camisa da célula ou rede para usar nos eventos gerais. Eu acho muito legal porque isso traz assim uma identificação, não só visual, as pessoas estão identificando você, mas nós como grupo nos identificamos. Nós olhamos, né, e aquilo gera sentido para nós. Ah, o nosso nome, nosso lema, né, a nossa célula. Então, eu acho uma estratégia legal também. Tem a camisa da sua célula, né? Olha, vamos vestir com a camisa da nossa célula, um dia da célula. Ou então tem uma celebração de células, você vai todo mundo caracterizado, identificado. Legal. E eu quero enfatizar alguns pontos estratégicos principais com você, tá? Claro, não tem como não falar de um dos principais pontos estratégicos do crescimento, né, de um líder, de uma célula saudável, se nós não falarmos da oração. Eu estou pausando um pouquinho o vídeo, que às vezes estou tossindo aqui um pouquinho. Então vamos lá. Quero enfatizar alguns pontos estratégicos principais. Oração. Orar diariamente pelos membros e convidados da célula te encherá de amor e paciência por eles. Então eu quero estimular você, líder. Gente, líder que não ora é um líder fracassado. Né? Isso você leva para o pastor, isso você leva para a liderança de célula, supervisão. Se você, né, entregou a sua vida a Cristo, você precisa entender que você precisa desenvolver um relacionamento com Cristo. Tire da sua cabeça essa visão de, né, é vida no Espírito, então eu não preciso ter um tempo marcado de oração com Jesus. Preste atenção, olha a frase que eu sempre digo, uma coisa não exclui a outra, eu volto a repetir. Porque tem muita gente excluindo as coisas na sua cabeça. O seu TSD é o seu tempo a sós com Deus, ele é importante, ele precisa ser vivido, né? Ter pelo menos ali, eu aconselho você, líder de célula, não aceite ter menos de 1 hora de oração, por favor. 1 hora, o que é 1 hora dentro de 24 horas, gente? 1 horinha só de oração, né? A gente gasta 1 hora lendo, 1 hora assistindo televisão, 1 hora no Facebook, 1 hora no Instagram, 1 hora de oração é muito? Não é, não. Então não aceite menos do que isso. Eu aconselho você, líder, tenha pelo menos 1 hora de oração todos os dias. Mas eu também tenho que andar no Espírito? Tem. Porque andar no Espírito é você, além do seu horário de oração definido ali, que você tem, só você e Deus, você tem uma vida no Espírito. Você está falando, você está trabalhando, conversando com Deus, você está cozinhando, conversando com Deus, você está vivendo e a sua vida está ali, você está conectado com o Pai o tempo todo. Então isso daí é algo que nós precisamos
exercitar, viver isso diariamente, tá? Então aconselho você, uma coisa que eu via também no Pastor Neto, quando ele era líder de célula, ele tinha um tempo de oração todos os dias pelos membros e convidados. E eu via assim uma célula muito frutífera, porque havia cobertura de oração, isso é muito importante. Então você está reclamando, não reclame, comece a orar, comece a interceder. Olha, eu vou até, assim, tá aqui do meu lado, né? Tá por acaso, na verdade. Mas aqui na minha agenda, ó, eu tenho aqui os alvos de oração. Aqui eu tenho os alvos de oração da nossa igreja, alguns alvos recentes que nós temos. Todo dia eu oro por eles. E aqui do lado eu tenho os nomes de todos os nossos líderes de célula e dos futuros líderes, que eu já estou orando pelos que virão. Então eu já sei que esse líder, o segundo líder dele vai multiplicar, e eu estou orando pela multiplicação. Eu já coloquei o nome dessa pessoa aqui. Essa pessoa pode não saber que eu estou orando por ela, mas eu estou orando todos os dias, tá? Mateus, Isaac, Kennedy, Bruna, todos os dias eu estou orando por vocês. Por quê? Porque oração é a principal estratégia de um líder. Você quer multiplicar, você quer crescer, você precisa ser uma pessoa de oração. Ore pelos eventos da célula, ore pelos alvos da sua igreja. Tenha, antes de tudo, o seu TSD, afiando o seu machado. Você pode... Eu vi uma frase essa semana que ele disse assim, nem sempre trabalho duro é trabalho produtivo. Tem líder que está trabalhando duro, mas não está tendo resultado, porque ele está trabalhando de uma forma burra. Ele não tem sabedoria. Me perdoe a expressão, ficou um pouco pesado, né? Não tem problema. É para despertar mesmo. Ele não está afiando o machado dele. Ele não está tendo sabedoria. Ele acha que trabalhar duro vai trazer resultado. Não. Tenha a sabedoria de Deus. Você pode trabalhar de uma forma com maior resultado, com maior eficácia, mais produtivo, né? E a oração é a base. Você precisa entender. E aí eu coloquei aqui, ó, tente ter pelo menos 1 hora de oração. Gente, é inconcebível. Um líder de célula que não tem pelo menos 1 hora de oração. É inconcebível um pastor que não tem pelo menos 1 hora de oração. Então, se você tá ali, não, pastor, eu tô com um alvo de 10 minutos, amém. Mas progrida nesse alvo, né? Avance, tá? Por favor, é muito importante isso. Você que está nos assistindo, eu oro ao Espírito Santo que ele desperte seu coração nesse sentido. Para que nós sejamos líderes que reclamam menos e que orem mais. Porque nós vamos ver muito resultado, te garanto isso. O líder, ele é o pastor da célula. Já falamos sobre isso, nós estamos encerrando o capítulo 7. Trazendo essa informação repetidamente para reafirmar isso no seu coração. Procure conhecer cada pessoa que entra na célula e na igreja, que mesmo que você não tenha convidado. Sabe o coração de pastor? É aquele coração que ele observa as pessoas. Ele observa que está triste, ele observa que está ausente, ele observa o estranho que está ali no meio, que ele nunca viu. Ele vai lá, oi, tudo bem? Né? Alguém convidou você? Ah, não, ninguém me convidou, eu passei por aqui, entrei na igreja. Olha, nós temos a nossa célula, tal dia, tal horário. Posso pegar seu telefone? Posso fazer uma visita? Posso lhe ligar? Posso lhe buscar para a célula? O coração do pastor, ele funciona dessa forma. O pastor da célula, ele visita e aconselha o rebanho. Então, é essa pessoa que tem esse encargo no seu coração. Ele vê algo se desajustando, ele vai logo ali, ele vai conversar, ele vai cuidar dessas pessoas. Motiva pessoas, elogia e identifica os dons e talentos de cada um. Então, ele identifica quem faz parte da equipe dele e o talento que cada pessoa tem. Ele direciona cada pessoa, né, para aquilo que de melhor ela sabe fazer. O pastor, ele prioriza as suas ovelhas. Então, eu digo para você, seja fiel, seja aquela pessoa que cuida das suas ovelhas, né? Você vai cuidar de outras ovelhas? Vai. Mas procure priorizar o rebanho que Jesus confiou nas suas mãos. É muito importante isso, né? O cuidado, ele começa de fato de dentro para fora. Ele não pode se limitar a isso, porque nós temos uma visão evangelística, mas ele começa de dentro para fora. E aí, seja outro ponto importante, né, do pastor da célula, seja fiel no pouco. Não seja aquele pastor estrelinha, sabe qual é o pastor estrelinha? Quando ele prega para 10, ele prega aí sem vontade, desanimado. Quando ele prega para 1000, aí ele se empolga, ele pula, ele dá cambalhota, ele fica ali, parece que, né, foi tomado. Mas perceba que nós precisamos, o verdadeiro pastor que tem coração de pastor, e eu creio que você tem, ele é fiel no pouco. Você tem 5 pessoas na sua célula, então Deus vai multiplicar essas 5 pessoas para que elas se tornem 10, para que elas se tornem 15, para que você multiplique a sua célula, para que daqui a pouco a sua célula esteja bombando, esteja, né, gerando outros líderes, vai multiplicar e vai crescer, mas tudo começa com a fidelidade e no pouco. Não menospreze isso que Deus te deu, tá bom? Um outro ponto aqui importante de atitudes funcionais é como você se comporta diante do fracasso. Eu preciso preparar você para isso antes de encerrar o nosso curso de TLC.
Porque muitos líderes eles estão preparados para o sucesso, né? Porque nós somos mais que vencedores, justiça seja feita, nós somos mais que vencedores. O Senhor nos promete bênçãos e maravilhas, então a gente está preparado para o sucesso. A gente foca no sucesso, a gente quer o sucesso. Porém, eu preciso também lhe preparar para os momentos não tão bons que você vai enfrentar e que eu vou enfrentar, né? E como que deve ser a sua reação diante desses momentos. Então, olha só, não tema o fracasso. Homens de sucesso já fracassaram. Entenda que o fracasso faz parte do sucesso. Pessoas que têm sucesso, elas, primeiro, não desistiram. Elas passaram por situações difíceis, elas passaram por situações de fracasso, mas elas não desistiram. E aí Deus levou elas num patamar de sucesso. Então entenda que vai ter... Olha, eu tô quase aqui, quase entrando aí onde você está, para falar bem nos seus olhos. Entenda que você, líder de célula, ouça bem que eu vou lhe falar, você vai passar por provações, por lutas, pelo dia mal. Você vai ter gente que às vezes vai ser rebelde com você. Você vai ter gente às vezes desobediente. Você vai ter pessoas que às vezes não se submetem, pessoas que às vezes não estão andando em equipe. É tanta coisa que o líder de célula passa. E quando eu vejo às vezes o líder de célula falando assim, eu quero desistir, eu chego a uma conclusão, essa pessoa não está preparada para o dia mal. E nós precisamos estar preparados porque isso faz parte do sucesso, da vitória. Desculpa. Eu quero... Só um minutinho. Que engatou. Eu quero compartilhar com você nesse momento algo que eu ouvi quando eu era líder de célula. Eu era recente líder de célula. Eu ouvi o pastor Naor Pedrosa, ali da Igreja da Videira. Ele estava falando sobre para os líderes de célula. Ele falou assim, olha, queridos, nem que fique só você na sua célula, que todo mundo desista. Você, líder, não desista da sua célula. Não desista porque quem lhe colocou ali foi Deus. Não é só a autoridade do homem que está sobre a tua vida que colocou você ali. É Deus que tem um propósito chamado na tua vida. Quando você desiste da sua célula, você está desistindo do chamado do propósito de Deus. Eu lembro que eu ouvi essas palavras assim foram... Até hoje eu guardo elas no meu coração. Porque já tiveram momentos dentro da minha célula que eu tive vontade de desistir. Eu lembrei do pastor Naor falando isso. Não desista da sua célula. E eu quero dizer hoje para você, líder, seja um líder resistente. Não, sabe, vem os problemas, vem as lutas, a primeira coisa a pessoa quer logo é jogar a toalha. Então, vai, deixa eu ir. Não, você não foi chamado para isso. Eu quero dizer a mesma coisa que o pastor Naor disse naquele dia, naquela pregação. Quero dizer para você, nem que fique só você na sua célula, não abra mão dela. Não desista dela, porque Deus vai te honrar. E você vai colher os frutos da sua perseverança. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Então você não tem mais o direito de desistir. Você não tem mais esse direito. Você já entregou tudo para Cristo. E desde que Cristo está cuidando de você, essa fase mal vai passar. O sucesso, ele vem por meio de fracassos repetidos, avaliados e superados. Você está fracassando em alguma área, você fala, poxa, isso aqui não está bom, então avalie o que está acontecendo. O que está dando de errado? O que eu estou fraquejando? Por que está dando isso? Por que está acontecendo isso na minha célula? E eu vou superar esse desafio e eu vou ser, sim, uma pessoa de sucesso. Não tenha problema de reconhecer as suas falhas diante do grupo. Não seja essa pessoa que fica assim, eu não posso, né... Claro, você não deve trazer uma atmosfera de morte para a sua célula. Com certeza não. Mas existem momentos, por exemplo, numa reunião em particular da célula, que é válido sim você como líder falar assim, gente, olha, nossa célula, nós estamos falhando nesse aspecto, eu estou falhando nesse aspecto, e eu quero reconhecer isso diante de vocês, eu quero pedir ajuda de vocês. Isso, queridos, atitude de humildade, eu tenho certeza que pessoas, os membros da sua célula vão te respeitar ainda mais, tá? Não tente criar essa imagem que o mundo hoje vive isso, ninguém pode errar, ninguém pode falhar, ninguém pode... todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que ser 100%, né? É essa visão que o mundo tem hoje, né? De pessoas que não são mais seres humanos, você é ser humano, eu também. Então, seja uma pessoa humilde para reconhecer que existem problemas, que você precisa de ajuda, que você quer contar com a sua equipe. Isso é muito importante. Nada de independência. Outro ponto, seja fiel nas atividades administrativas da célula, como o relatório, por exemplo. Elas são importantes. Às vezes tem pessoas que elas começam, né, a crescer e a célula vai bombando, vai crescendo e vai amadurecendo. E aí essas pessoas,
E aí essas pessoas, elas começam a criar uma visão de independência, porque elas se acham autossuficientes, porque elas se acham boas demais, o orgulho entra no coração delas. Mas seja uma pessoa dependente. Em que sentido? Seja uma pessoa que tem unidade com a sua igreja, unidade com a sua liderança, né? Se nós temos, por exemplo, aqui um exemplo bobo como esse, relatório. Poxa, se a nossa liderança nos pede um relatório, então vamos ser fiéis, né? Vamos ser corretos. Ah, toda semana eu tenho que apresentar relatório, então vamos apresentar no prazo, porque você trabalha, você está inserido no corpo. O corpo não é só você, o corpo é o conjunto, nós precisamos olhar para o todo e não somente para um específico, tá? Então essas pequenas atividades administrativas que às vezes são desprezadas, né, por alguns, elas são importantes para o corpo, por quê? Porque nós começamos a olhar o todo, nós começamos a ver quantos estamos reunidos na semana, né, quantas pessoas aceitaram Jesus, o que está não dando certo nas nossas células, isso faz parte da análise de crescimento de uma célula. Então, atividades administrativas também são importantes. Seja um líder na visão da sua igreja local. Participe, estimule a sua igreja a participar ativamente da vida da igreja. Seja aquele líder que fala assim, gente, vamos para a escola. Gente, olha, vocês estão... gente, eu senti a falta de vocês no culto de quarta. Pera lá, tá errado. Eu conto com vocês aqui no culto. Olha, gente, eu senti a falta de vocês no domingo. Eu senti a falta de vocês na célula. Eu senti a falta de vocês no discipulado. Você ser aquele líder, né, que não está somente preocupado em fazer uma célula super legal, mas está preocupado em entender que a célula, né, que a igreja como um todo, vocês são um só. Nós precisamos cooperar para o crescimento da igreja, da nossa igreja local. Ao planejar algo maior, como retiro, multiplicação, etc., comunique e decida isso junto com seus líderes. Não seja alguém independente do corpo. Eu quero fazer, por exemplo, quero fazer um retiro. Tudo bem, vou chegar com o meu supervisor. Como é que tá? Podemos fazer na nossa célula, né, eu quero fazer a nossa multiplicação em tal data. As pessoas vão falar, não, olha, já temos a data tal. Ou então vou conversar para nós, né, vocês já estão prontos para multiplicar, nós podemos abrir uma exceção, já antecipar a multiplicação para vocês, mas seja aquela pessoa que procura sempre estar alinhada com a sua liderança. Isso é muito importante, muito importante. E o outro ponto aqui muito importante também é que você não desista de ninguém. Aqui também voltamos a falar do coração do bom pastor. É isso mesmo. A maioria das pessoas, elas se convertem aos poucos, gradualmente. Tinha uma irmã que ela falava, às vezes ela dizia assim, ela media os outros por ela, né? Ela foi alguém que aceitou Jesus e que a transformação na vida dela foi praticamente imediata. Então, do dia pra noite, assim, pá, tudo mudou. Mas você sabia que nem todo mundo é assim? Nem todo mundo é assim. Tem pessoas que o processo vai demorar um pouco mais, outros menos. Às vezes até a própria entrega da pessoa é menor. E aí, por conta disso, essa pessoa ela vai gradualmente sendo transformada. Tenha paciência, né? Não desista facilmente das pessoas. Não permita membros ociosos na célula, que é aqueles que ficam lá, que não fazem nada, que não tem utilidade. Não, envolve todo mundo. Mas o fulano, não sei se envolve, porque ele não tem muito compromisso. Mas ele nunca vai ter se você não envolver. Envolve essa pessoa, envolve todo mundo da célula. Todo mundo tem que participar de alguma forma. Isso é importante. Os mais fracos devem ser carregados pelos mais fortes. Se você entende que você é alguém mais maduro na fé, então entenda que faz parte da sua responsabilidade ajudar os que estão mais fracos na fé. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ainda que não possa estar diretamente envolvido na vida de alguém, não desista, pelo menos, de uma ação indireta. Eu sei que chega aquele momento que a gente insiste tanto na vida de alguém. A gente visita, a gente ora, a gente faz tudo. E aí a gente vê que a pessoa não quer nada. Chega uma hora que a gente dá uma recuada. Eu sei, eu já passei também por isso. E aí nessa hora, o que eu aconselho você? Mesmo assim você não vai desistir dessa pessoa. Então, pelo menos, se você entende que é hora de dar um tempo, porque talvez você já foi muito insistente, é hora de você soltar um pouquinho, entenda que pelo menos você vai estar envolvido numa ação indireta relacionada à vida dessa pessoa. E qual é essa ação indireta? Oração. Você não pode estar ali todo o tempo, porque de repente essa pessoa já deu, né? Já mostrou que não quer, já tá já um clima chato, mas você não desiste dela mesmo assim, você tá ali orando, você tá ali apressando a vida dela, você tá ali pedindo para Deus oportunidade para você poder ter, né, um contato com essa pessoa de novo. Então, é essa visão, sabe, que nós queremos passar. Um outro ponto aqui importante é invista em relacionamentos. Eu acho que a nossa classe inteira praticamente foi falando
Perdoe, foi falando a respeito de relacionamento. Foi falando o quanto é importante nós investirmos em relacionamento. Isso é básico, né? Básico para crescimento de célula, é básico para discipulado, é básico para crescimento de igreja. Enfatize um compartilhamento transparente na célula, já falamos sobre isso. Se importe de verdade com as pessoas, ouça mesmo o que elas têm para falar. Existe uma pesquisa feita com cristãos que demonstrou que 70% das pessoas saem da igreja porque elas sentem que ninguém se importa com elas. São aquelas pessoas invisíveis, elas entram e saem e ninguém tá nem aí, ninguém convida, ninguém envolve, ninguém participa, ninguém relaciona, porque as pessoas às vezes elas estão preocupadas com o grupo que elas já formaram, são as famosas panelinhas. Cuidado com essas panelinhas, tá? Você ama as pessoas, você ama a sua equipe, mas entenda, né? Eu até aconselho você a assistir uma pregação chamada Fator Barnabé, do pastor Abe Uber, que ele vai mostrar justamente esse cuidado que nós devemos ter, né, com as pessoas. Então tem tempo para tudo, tem tempo sim que eu tô ali, né, com a minha célula, com os membros, mas o nosso foco é ganhar almas, evangelístico. Então você vê alguém diferente, dê um pouquinho, né, atenção para essa pessoa, né? Vai ter tempo que você vai estar com o membro, mas procure nesse momento priorizar após a célula, a comunhão, essas pessoas que estão se achegando, porque elas precisam ser inseridas. Outro ponto, valorize o momento do lanche na célula. O momento bom para desenvolver comunhão e relacionamento. É esse momento do lanche. O lanche é uma comunhão. Algumas pessoas pensam assim, nem precisa ter o lanche da célula. Poxa, é muito legal, porque termina a célula, tem, né? Eu gosto muito de comer, mas além disso, do fato de ser comida, a comida em si, ela aproxima pessoas. A gente senta ali, a gente conversa, a gente, né, vai desenvolvendo aquele relacionamento. Então, é muito legal isso. Estejam juntos em momentos extra-célula e estimule os membros a fazerem o mesmo entre si. A célula é um estilo de vida constante. E aí eu digo para você, né? Volto a afirmar, é um estilo de vida, ou seja, você vive célula, você vai ao supermercado, vai com o seu liderado, você convida o seu convidado-alvo para com você caminhar, então você vive isso, você tá junto, você não tá só no momento da célula, você tá em todo o tempo, senta na hora do culto perto da sua equipe, terminou o culto, vamos para uma comunhão, vamos sair, vamos fazer isso, você tá sempre desenvolvendo relacionamento. E por último aqui, garanta o discipulado, ou seja, você como pastor da célula, é aquele que garante o discipulado, você sabe que você discipula fulano e fulano, fulano discipula outro fulano e assim por diante. Você tem certeza que todas as pessoas da sua célula estão sendo bem cuidadas. E se você observa que algo está desajustado, você vai ver com o discipulador o que é que está acontecendo, que você tem a quem se reportar. Olha o quanto isso é maravilhoso, olha o quanto isso é estratégico, olha o quanto isso fortalece, né, com que realmente a porta dos fundos da nossa igreja se fecha, de forma que as pessoas não se perdem, tá? Ou reduz pelo menos consideravelmente essa possibilidade de perda. Outro ponto aqui importante para você, líder, membro, pessoa, quem quer que seja que esteja assistindo essa aula, né? Se você não é líder, eu profetizo que você já é um líder em potencial, você será líder. Estabeleça alvos. Se você está mirando em nada, acertará em cheio. Estabeleça alvos específicos, sonhe com esses alvos, anuncie-os e faça os preparativos para alcançá-lo. Então, olha só, um conselho de ouro é nós estabelecermos alvos, é nós traçarmos alvos específicos. O que eu preciso para multiplicar? Então, para cada passo a passo, inclusive essa semana nós estamos estabelecendo com a nossa equipe, com os nossos líderes, alguns alvos menores para alcançar o alvo maior da multiplicação. Nós temos uma multiplicação dia 30 de outubro, nossa multiplicação anual, a nossa grande multiplicação, todas as células multiplicar pelo menos uma vez. E aí, né, nós traçamos uma estratégia, que inclusive eu estou estudando um pouco sobre isso, né, que são as 4 fases para a multiplicação da célula, que é a comunhão, a edificação, o evangelismo e a multiplicação propriamente dita. E cada uma dessas fases tem uma duração e tem uma estratégia que vai ser implantada. Estou estudando sobre isso, quem sabe daqui a pouco esteja gravando também para compartilhar com você, para que a gente possa implantar, para que a gente possa ter alvos específicos, que a gente possa sonhar com esses alvos, mas traçar um passo a passo para chegar nesse objetivo da multiplicação. E fazer os preparativos, né? Estou próximo da multiplicação, então pera lá, eu vou iniciar o meu GE, que é o meu grupo de evangelismo, que é uma estratégia que nós usamos aqui. Se você ainda não conhece, depois me pergunte, que eu explico para você. Aí eu vou, nesse momento, já preparar qual a próxima casa, né? Qual vai ser os 2 núcleos que serão formados. Então eu começo logo a fazer todos os preparativos para que isso aconteça. E aí eu quero encerrar a nossa aula aqui falando a respeito de resolução de conflitos, tá? Inclusive nós poderíamos até pausar aqui e iniciar uma nova aula, poderia até ser um capítulo 8, né? É até uma opção. Vou fazer isso, vou fazer um ajuste aqui no nosso material.
Em regra, quase todas as nossas classes elas têm 8 capítulos. Então, assim, não vejo necessidade de nós termos capítulos tão longos, né? Sendo que nós estamos aqui com 7 capítulos, nós temos um capítulo aí de sobra, entre aspas, seria. Então eu vou organizar aqui melhor o material para que eu possa gravar uma aula somente do capítulo 8. Então, eu vejo você na nossa próxima aula, essa que seria a nossa última aula, na verdade, é a nossa penúltima, né? E aí eu vejo você na nossa 8ª e última aula falando sobre um tema que eu tenho certeza que todo líder de célula precisa entender mais, que é resolução de conflito. Eu quero falar sobre ele com você, tá? Aguardo você para a nossa próxima aula. Até mais.